Irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Graças a Deus, Deus nos preservou em vida. Mais uma vez, eu quero externar aqui a minha gratidão pelo privilégio de poder estar pregando aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando os irmãos. Obrigado pela recepção sempre. Que Deus continue aí nos guardando e nos conduzindo a toda a verdade, que é nos conduzir através da sua santa palavra. Irmãos, abram a Bíblia. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo, gostaria de pensar, de extrair algumas verdades, algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Eu gostaria de ler a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeiro, o capítulo 3, o versículo 16. Depois do versículo 16, nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos ler até o versículo 6. Então, capítulo 4 de 1 Timóteo, mas antes, o versículo 16 do capítulo 3, depois continuaremos a leitura até o versículo 6 do capítulo 4. Gostaria que os irmãos apenas acompanhassem a leitura. O texto sagrado diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Exponda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Agora, o versículo 16, eu esqueci de ler, mas diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Curve as vossas cabeças, vamos a Deus em oração. Senhor, a palavra do Senhor foi lida, será exposta ao Pai, será explicada. E nós rogamos ao Senhor, rogamos ao Santo Espírito do Senhor, que possa me usar como instrumento, ó Deus, na transmissão da verdade, da palavra de Deus. Ó Deus, os tempos são trabalhosos. Nós vamos falar, ó Deus, de heresias, de falsos mestres que têm surgido desde a era da igreja primitiva para perturbar o povo do Senhor. Mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, tem preservado a sua igreja, Senhor, em fidelidade, libertando-a dos erros, usando irmãos, ó Pai, Deus, para defender, através de concílios, a verdade que uma vez foi entregue aos santos de uma vez por todas, ó Pai. Ó Deus, na medida que eu for transmitindo, explicando a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa agir nos corações que aqui estão, daqueles que estão em casa, através da iluminação poderosa do teu Santo Espírito, para compreenderem o que for pregado aqui nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, fala com o teu povo, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ela ficou conhecida, através dos estudiosos, como uma carta pastoral. As cartas pastorais, elas são 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. Por que cartas pastorais? Porque foram cartas que o apóstolo Paulo escreveu a pastores em determinada região. Então esta carta era para instruir ao jovem Timóteo, Timóteo este que quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele retorna a Listra, que era uma colônia romana, ele então leva consigo, ele decide levar o jovem Timóteo, que provavelmente tinha seus 35 anos a 40 anos de idade. Era um pastor jovem, e na 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo, Paulo então decide deixar Timóteo em uma igreja que for estabelecida através da pregação do evangelho, lá em Éfeso, e o propósito que o apóstolo Paulo ter deixado o jovem Timóteo em Éfeso, está no capítulo 1, volta comigo aí, capítulo 1 da primeira carta ao Timóteo, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Qual era o objetivo da permanência de Timóteo em Éfeso? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, irmãos, só existe uma doutrina verdadeira. Só existe um evangelho verdadeiro.
a falsa doutrina é uma corrupção e uma perversão da verdadeira doutrina. Então Paulo, ele se sente obrigado a escrever a Timóteo para que admoestasse algumas pessoas, a falsos mestres que se levantaram dentro da igreja de Éfeso e estavam pervertendo a fé de muitos e trazendo trabalho para Timóteo dentro daquela igreja. E um desses mestres, Paulo faz questão de citar aqui na primeira carta, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo dá o nome, ele chama pelo nome esses falsos mestres, ele diz assim, olha, Himeneu e Alexandre, são esses que eu entreguei a Satanás para não mais blasfemarem. Ou seja, eu não sei se os irmãos sabem o modelo que era feito na igreja primitiva de cartas. Quando um pastor recebia uma carta pastoral, essa carta era lida diante da congregação. Aqui nós já estamos encontrando um apóstolo que não tem responsabilidade nenhuma com o politicamente correto, com o ministro do evangelho politicamente correto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo faz questão de mencionar nesta carta, que posteriormente seria lido na frente de uma congregação, o nome de 2 falsos mestres. Ou seja, se os falsos mestres estivessem presentes na hora do culto e o jovem Timóteo, pastor, lesse essa carta diante da congregação, esses falsos mestres saberiam que eles de fato eram falsos, eram fraudulentos, porque o próprio apóstolo Paulo citou esses falsos mestres na sua carta. Paulo não tinha compromisso nenhum com uma visão do politicamente correto. Sabe por quê, irmãos? Porque falsa doutrina é coisa séria. Perverter conscientemente a palavra de Deus é algo sério que precisa ser, como o próprio apóstolo Paulo diz em uma certa ocasião, esses homens precisam ser silenciados, eles precisam ser calados. Irmãos, o diabo, o papel principal não é destruir o nosso casamento, por incrível que pareça. O papel principal do diabo não é destruir a nossa família, por incrível que pareça. O papel principal do diabo, lógico que ele destrói famílias, mas o papel principal é corromper o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É perverter a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e levar pessoas ao inferno através da falsa doutrina e de um falso evangelho. Isso é papel dele desde Gênesis, desde lá do Éden, quando Deus dá uma ordem ao primeiro casal, diz assim, olha, a minha ordem é, de todas as árvores vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dessa vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Aí o que foi a proposta do diabo para a mulher? Pegar a palavra de Deus, uma ordem que Deus deu, e perverter. O diabo chegou para a mulher e disse assim, olha Eva, não é bem assim o que Deus está dizendo. Vocês não vão morrer. Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores de toda a ciência, conhecedores de todo o mistério, ou seja, vocês serão como Deus. Vocês terão um conhecimento ilimitado que Deus possui. A mulher foi tão, nossa, eu quero comer. Ter o conhecimento ilimitado que Deus tem, eu quero ter. Ou seja, o diabo perverteu uma ordem, um mandamento de Deus. E isso foi a ruína do primeiro casal. Na tentação de Jesus, o que o diabo utilizou para tentar Jesus e tentar tirar Jesus do propósito redentivo dele? O que ele citou? A palavra de Deus. O diabo é um excelente teólogo, irmãos. O diabo é conhecedor da Escritura. Ele perverte a palavra de Deus usando os seus instrumentos. Ele diz para Jesus, Jesus, está escrito, sou pular desse pináculo, anjos virão te guardar. Ou seja, uma perversão de um versículo, de um texto sagrado. Esse é o papel do diabo. Ele quer primeiramente perverter as pessoas, perverter o evangelho, porque um evangelho pervertido perverte crentes. E crentes pervertidos vão para o inferno, irmãos. Por isso que uma heresia é algo sério, é algo grave que precisa ser combatido. Não é algo que nós devemos olhar para uma falsa doutrina e dizer, não, irmãos, vamos preocupar com a nossa doutrina, com a nossa igreja, e não vamos lutar e batalhar, como foi lido aqui, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que é uma fé objetiva, que é os mandamentos de Deus. Não vamos nos preocupar conosco não, irmãos. Nós devemos sim preocupar com a nossa congregação, mas à medida que nós vamos preocupando, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é que liberta pessoas da falsa doutrina. E tinha uma doutrina estabelecida, tinha um credo estabelecido na igreja de Éfeso. Eu gostaria de fazer os irmãos pensarem hoje, extrair algumas verdades, no mínimo 3 verdades aqui, dos textos que nós lemos. Eu gostaria de colocar um tema nesta mensagem dizendo, falsos mestres, um câncer dentro da igreja. Guarde isso, falsos mestres, eles são um câncer dentro da igreja. Na segunda carta que Paulo escreveu a esse mesmo jovem Timóteo, no capítulo 2, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que as palavras dos falsos mestres, elas corroem como um câncer. É maligno, é destrutivo.
perverter a palavra de Deus é algo desprezível diante de Deus. E é por isso que nós devemos nos preocupar. E havia um credo. Como Timóteo ia saber e a igreja ia reconhecer que era uma falsa doutrina? Através de uma verdadeira doutrina. Uma verdadeira doutrina já tinha sido estabelecida na igreja. Então o parâmetro para saber se uma doutrina é falsa ou não é a Escritura. É a sã doutrina. É a palavra de Deus. E é um resumo aqui da verdadeira doutrina no versículo 16, no capítulo 3, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Irmãos, eu já quero dizer algo aqui muito importante e desconstruir aqui uma ideia que muitas pessoas têm da palavra mistério no Novo Testamento. 28 vezes, irmãos, que a palavra mistério aparece no Novo Testamento. Nenhuma delas significa um código secreto. Uma linguagem secreta que precisa ser decodificada. Mistério, irmão, no Novo Testamento, das 28 vezes que apareceu, significa uma verdade que não estava muito clara no Antigo Testamento, mas que agora, no Novo Testamento, ela foi estabelecida como verdade. Guarde isso. Quando você lê e deparar com a palavra mistério ou mistérios no Novo Testamento, olha o contexto que a palavra está inserida. Significa algo que estava oculto ou obscuro no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento essa verdade é estabelecida de forma clara. E Paulo vai dizer, ele dá um conceito de mistério aqui, porque ele diz assim, ó, grande é o mistério da piedade. E ele vai dizer, qual que é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Alguns estudiosos dizem que isso aqui é uma partícula, é uma parte de um hinário que circulava na igreja primitiva, que era cantado lá. Aqui está o parâmetro para Timóteo saber e os crentes saberem o que era uma verdadeira doutrina e como eles iriam combater e saber que as pessoas estavam apostatando da verdadeira doutrina. E ele esclarece: aquele que foi manifestado na carne se refere à encarnação de Jesus. Foi justificado em espírito se refere à ressurreição de Jesus. Contemplado por anjos significa a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, significa a subida de Jesus aos céus. É o resumo da nossa fé. Encarnação, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. Engloba todo o evangelho. É isto que os irmãos da igreja de Éfeso deveriam ver como verdadeira doutrina. E como reconhecer os falsos mestres através deste credo aqui. Talvez seja um dos credos mais antigos que nós conhecemos. Porque essa carta de 1 Timóteo foi escrita mais ou menos no meados do século 60 depois de Cristo a este jovem. Irmãos, a primeira lição que eu gostaria de extrair aqui para os irmãos, para nós meditarmos nessa noite, é que o Espírito Santo, ele é Deus. Parece óbvio, mas muitas pessoas têm uma visão completamente equivocada da pessoa do Espírito Santo. Tem louvores que tratam o Espírito Santo como uma energia ou como uma força impessoal. Tem seitas heréticas que não reconhecem a pessoa do Espírito Santo como Deus, mas afirmam que a pessoa do Espírito Santo não é Deus, é apenas uma força de Deus impessoal. E esse texto já refuta essa ideia herética de tratar o Espírito Santo como se fosse uma força impessoal. Porque o início do capítulo 4 está dizendo que o Espírito afirma expressamente, é o Espírito Santo que está trazendo a revelação ao apóstolo Paulo de forma expressa, dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Meu irmão, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus. Às vezes nós achamos que podemos ter um relacionamento com Cristo à parte da pessoa do Espírito Santo de Deus. É impossível. É o Espírito Santo de Deus que nos auxilia em oração. O apóstolo Paulo disse isso. É o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito Santo que capacitou os apóstolos à proclamação do Evangelho e nos capacita nos dias de hoje. O Espírito Santo é Deus, Ele não é uma força. Então muito cuidado com as heresias e com as seitas heréticas, com os falsos mestres desses dias, quando eles forem falar do Espírito Santo de Deus. Observe a fala deles a respeito do Espírito Santo de Deus. Eles não reconhecem o Espírito Santo como Deus, eles reconhecem o Pai. Eles dizem assim, ó, Jeová é Deus, mas Jesus é uma criatura de Deus. E se é criatura, meu irmão, não pode ser Deus, porque Deus não é criado. Ele é autoexistente. Ele subsiste desde toda a eternidade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força. Mas Deus não.
O apóstolo Paulo está dizendo, é o Espírito Santo que inspirou os autores da Escritura a escrever os textos bíblicos. E ele está dizendo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Irmãos, a expressão últimos tempos ou últimos dias não significa aqueles dias que antecedem imediatamente o retorno de Cristo, como muitas pessoas acham. Por exemplo, eles veem vários acontecimentos na televisão, tragédias, o crime aumentando, a maldade aumentando, a corrupção aumentando, e eles dizem assim, nós estamos vivendo os últimos dias. Meu irmão, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias, sim. Mas os últimos dias foi inaugurado na descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo 2. A igreja primitiva, desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, já estava vivendo os últimos dias. E os últimos dias só irá terminar no retorno de Cristo, ou seja, há 2000 anos, os crentes já vivem os últimos dias. É por isso que eu concordo com o sábio Salomão, quando ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. As heresias, irmãos, elas só mudam a roupagem exterior, mas a essência delas é a mesma. Se você pegar a história, aquilo que os concílios, que os nossos irmãos em Cristo defenderam e estabeleceram como a verdade, essas verdades hoje, elas são confrontadas do mesmo jeito como era acontecer na igreja primitiva. Ou seja, não há nada de novo. Negando a divindade de Jesus, já acontecia lá. O apóstolo João escreveu 1 João justamente para alertar os crentes. Negando a humanidade de Jesus. Falando de Jesus Cristo, ele não é homem. Isso é uma ideia gnóstica. Por quê? Porque Deus é espírito. E ele não pode ter contato com a carne, porque a carne é uma coisa material. Então, se Jesus Cristo ter contato com a carne e receber um corpo, ele então começa a corromper o seu espírito. E o apóstolo João também, na primeira carta, escreveu contra eles. Atacando o Espírito Santo também. Então percebe, irmãos, a igreja sempre batalhou pela fé, que uma vez foi dada. Os nossos irmãos sempre sofreram com falsos mestres, ora que vinham de fora, ora que surgiam de dentro da própria comunidade. Que uma vez fizeram uma profissão de fé na frente da igreja, mas agora começam a defender heresias e espalhar de casa em casa. E dizendo, aqui está a verdade. E eles conseguem levar muitas pessoas seguindo a falsa doutrina deles. Então, últimos tempos, ou seja, os falsos mestres, já surgiam na igreja de Timóteo, que o Timóteo estava pastoreando, e eles vão se levantar desde o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre teremos que combater este mal dentro da igreja. Sempre. Então a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, que o Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo é Deus. Os jovens que estão me escutando, pelo amor da alma de vocês, tirem tempo para ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós encontramos muitos jovens fracos na fé, justamente porque não têm contato nenhum com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Tanto adultos como jovens, mas principalmente jovens que são assolados por falsas ideologias e por cosmovisões deturpadas do mundo. Na escola, e você conversa com eles e a palavra é a mesma, eu sou muito fraco, eu não consigo lutar. Sabe por que você é fraco? Porque você não busca força em Deus. Você não tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você às vezes tem medo de ir para o outro extremo de muitas igrejas, onde pessoas caem no chão, saem rolando, embolam a língua. E você, para evitar esse extremo, você tem medo de ter um contato com o Espírito Santo, mas não precisa ter, ele é Deus. Ele deseja que você tenha um contato com ele. Não apagueis o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Não apagueis o Espírito. Não embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ao invés de você ser controlado pelo álcool, seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer qual é a atitude de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. O marido vai amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. A esposa vai ser submissa ao marido, como a igreja é a Cristo. O filho vai honrar o seu pai. O pai não vai provocar a ira dos filhos. Nós observamos muito pregações que dizem, olha, você tem que honrar o seu pai, você tem que honrar a sua mãe. Mas tem mães e pais dentro da igreja que estão provocando a ira dos filhos. Nós sempre jogamos para o lado dos filhos. Tem que honrar o seu pai. Mas o apóstolo Paulo também deixou, olha, não provoca a ira dos seus filhos, não. Então você precisa ter contato. Você pode até pegar depois o meu WhatsApp, com quem é da igreja, alguém tem o meu contato, e faça uma experiência, você que está sofrendo uma terrível tentação. Mude o seu hábito. De segunda, faz um teste. Você está tendo uma tentação em determinada área. Separe um tempo todos os dias, para você ir a um lugar separado na sua casa.
ore ao Senhor. Ore ao Espírito Santo de Deus. Se entregue a Ele. Em devoção. Não é aquela oração que você está preocupado em terminar logo porque o jogo de futebol vai começar ou a seriado que você tem que assistir, mas é uma entrega mesmo. Em oração e leitura da palavra. Depois de uma semana você manda mensagem para mim e fala assim: Thales, as minhas tentações não são tão fortes como eram. Não são. Porque falta-nos contato com o Espírito Santo, irmãos. Por que encontramos mulheres fracas dentro da igreja, homens fracos, obreiros fracos dentro da igreja? Porque falta contato com o Espírito Santo de Deus. É isto. Então, jovem, separe esse tempo. E você vai observar. De qualquer tentação, você vai observar se ela é tão forte como ela era antes. Então, primeira lição, irmãos. O Espírito Santo é Deus. E ele diz aqui pela palavra dele. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Irmãos, apostatar da fé aqui é apostatar daquele credo que eu acabei de ler aqui, do versículo 16. Manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado nos anjos, pregado entre os gentios, escrito no mundo, recebido na glória. Isso aqui é uma profissão de fé. Apostatar da fé aqui, irmãos, é alguém que um dia fez uma verdadeira profissão de fé. Ele tinha um corpo doutrinário definido, que é também chamado de sã doutrina, mas agora ele abandonou este corpo doutrinado. Aquilo que ele pregava como verdade, agora ele recusa. Ele começa agora a seguir heresias e deturpar a palavra de Deus. Ora por causa de uma revelação demoníaca que ele recebeu, ou por causa do fruto da corrupção do seu próprio coração. Então alguns apostatarão da fé. E eu já quero entrar aqui, irmãos, na segunda lição que nós aprendemos. Nós podemos extrair para a meditação nessa noite. Por trás, segunda lição é, por trás de toda heresia, há uma influência satânica, maligna. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Viu por que não é brincadeira uma falsa doutrina? Viu por que não é brincadeira uma heresia? Por detrás de uma heresia, de uma deturpação consciente da palavra de Deus, há uma influência satânica, irmãos. Como eu disse, o papel principal do diabo é esse, é perverter a verdade. É perverter aquela fé que uma vez foi dada a nós. Esse é o papel principal. É fazer um exército de crentes pervertidos por causa da heresia, desse câncer que corrói, que penetra dentro da igreja e corrói os crentes. E por trás dessa heresia, de toda heresia tem uma influência maligna. Mas não é só o diabo que age sozinho, não. Procede dele. Mas os agentes conscientes, os instrumentos desse mal. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. E ele dá aqui, irmãos, característica dos falsos mestres dentro daquela igreja. Primeiro, eles são hipócritas. A palavra hipócrita aqui, irmãos, significa no grego alguém que esconde atrás de alguma coisa. Por trás de uma máscara. Isso aqui, muito comum nos teatros gregos. Você observa muito em filmes hoje, quando as pessoas, lá o ator está no teatro e ele às vezes quer demonstrar que está triste, então ele levanta uma plaquinha que tem umas lágrimas correndo na plaquinha, coloca na frente do rosto, demonstrando para os ouvintes que ele está triste, mesmo que por trás daquela máscara ele esteja feliz. Ou ao contrário, ele está muito triste dentro dele, mas ele precisa atuar. Então ele coloca uma plaquinha que está feliz. Tenho certeza que os irmãos já viram isso em filmes. Aqui dá origem a esse termo, hipocrisia. Alguém que finge uma coisa que não é. É o que os falsos mestres faziam. Eles fingiam, através da sua falsa doutrina, que tinha uma revelação especial vindo do Espírito Santo de Deus, que tinha um relacionamento fiel com o Espírito Santo e com Deus, mas não tinham. Eram hipócritas. E muitos visavam o lucro. Olha como as coisas não mudam. Olha os falsos mestres dos dias de hoje. O que é que eles visam? Lucro. Dinheiro. Tridismo, sementinha da bênção. Toalha ungida, rosa de 7 dias. Corredor, sal grosso, óleo, ser batizado no Rio Jordão, como se o Rio Jordão tivesse poder miraculoso. Isso é heresia, isso é distorção. Travesseiro ungido, caneta ungido para passar em concurso, vassoura ungido para varrer os problemas da sua casa. Olha isso. É lógico que os falsos mestres de hoje são mais criativos. Porque os falsos mestres da igreja primitiva não tinham tanto recurso assim.
Eles iam para o outro lado. Hoje são mais criativos. Hoje é de assustar. E é de assustar, sabe o que mais que assusta? É a quantidade de crente que frequenta igrejas assim. Isso é assustador. Pervertendo a palavra do meu Salvador. E as igrejas estão, irmãos, lotadas. Lotadas. Tem um determinado apóstolo. Vou citar o nome do irmão, do crente não, tá? Pode ficar despreocupado. Mas ele usa um chapéu. Tem um determinado apóstolo que na igreja dele, um dia, lá em BH, o meu colega frequentou essa igreja, e ele fez uma pregação sobre a pesca maravilhosa. Aquela pesca que, olha, joga a rede para o outro lado, aí vê aquele monte de peixe, Jesus Cristo ordenou. E na pesca maravilhosa, ele expôs o texto, falou da pesca maravilhosa, aí falou assim, agora é a hora de nós pescarmos. Aí tinha uns peixes lá, irmãos. Uns peixes. Cada peixe tinha um valor, né? Tipo, aqui é o peixe de 50. Peixe de 100. Quanto mais valor você dá, maior é a bênção. Então você vai ter uma pesca maravilhosa. Os peixes feitos de papel. Igreja assim, ó. Igreja assim, lotado. Lotado. Primeira característica dos falsos mestres que Paulo apresenta, eles são hipócritas. Depois eles são mentirosos, hipocrisia dos que falam mentiras. Eles seguem o pai deles, porque o diabo é o pai da mentira. Eles estão seguindo o ensinamento do pai deles. Eles são mentirosos. E têm a mente cauterizada, tem cauterizada a própria consciência. A palavra cauterizada aqui, irmãos, um dos significados dela. Você deve ter visto muito isso em filmes. Quando alguém tem uma ferida, aquece lá um metal, um ferro, no fogo, coloca na ferida. E a ferida então é cauterizada. Só que tem um problema, ao fazer isso, aquela região perde a sensibilidade. Não cresce mais cabelo, mais pelos. Então o que o apóstolo aqui está dizendo é que os falsos mestres são insensíveis à verdade de Deus. Eles não têm sensibilidade. Eles cauterizaram a consciência deles. E por não ter temor e sensibilidade com a doutrina evangélica, eles corrompem, querem a arma deles, o foco deles é corromper a igreja. São insensíveis à verdade. Como diz o apóstolo Paulo, também são réprobos quanto à fé. São as características. Percebe que são as mesmas características que encontramos nos falsos mestres de hoje. Nos falsos apóstolos de hoje. Falso apóstolo não, porque não existe apóstolo vivo. É por isso que tem aquela frase, apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê? Porque os 12 morreram. Os verdadeiros apóstolos morreram. Não existe apóstolos hoje. Se alguém falar que é fruto de uma sucessão apostólica, que foi chamado pelo próprio Deus para ser um apóstolo, na mesma autoridade dos 12 e Paulo, é mentiroso. É fraudulento. Não existe, irmãos. Existe apóstolo hoje no sentido comum da palavra. Ou seja, quando uma igreja separa um missionário, e o missionário vai para determinado lugar pregar, ele é um apóstolo, ou seja, apóstolo significa enviado. Ele foi enviado de uma igreja local para pregar em determinado lugar. Mas ofício apostólico, não. Só existiu 13. Findou, eles estabeleceram a doutrina da igreja por revelação direta do Espírito Santo e tem contato com Jesus Cristo. Por quê? Porque existem, irmãos, requisitos para ser um apóstolo. O primeiro dele tem que ser chamado pelo próprio Jesus. Mas não é chamado assim, não. Ouviu uma voz, não. Jesus Cristo aparece e chama. Mas Paulo, Thales, não, apareceu também, lá em caminho de Damasco. Apareceu e conversou com ele. Segunda, tem que ser testemunha. Um verdadeiro apóstolo tem que ser testemunha da ressurreição de Jesus. Uma testemunha ocular. Irmão, Jesus Cristo morreu mais de 2000 anos atrás. Que apóstolo hoje vai ter visto Jesus ressuscitar naquele tempo? Então, fique ligado. Falou que é apóstolo, que recebeu autoridade apostólica, e por ele ter uma autoridade apostólica, os crentes estão debaixo do poder apostólico dele, é mentira. É fraudulento. É apóstolo fraudulento. Não possui o verdadeiro evangelho. E a característica é a mesma. Hipocrisia, mentira e insensibilidade. Irmãos, a primeira lição então que nós aprendemos, repetindo, porque quanto mais repetimos, o cérebro guarda. Primeiro é que o Espírito Santo é Deus. Segundo, irmãos, a segunda característica que nós extraímos. Qual é a segunda característica? Nossos irmãos guardaram. A primeira é que o Espírito Santo é Deus. A segunda característica é que por detrás de toda heresia há uma influência maligna. Irmãos, e a terceira lição que nós extraímos aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e a minha atenção também, porque eu corro o risco de cair, de ser contaminado com esta falsa doutrina. Irmãos, muito cuidado com o ascetismo religioso. Muito cuidado. A falsa doutrina que estava sendo debatida aqui é justamente a doutrina do ascetismo, a falsa doutrina dos ascetas. Ascetas e gnosticismo, irmãos, é a mesma coisa.
Ou seja, o que os gnósticos diziam? Que a matéria é má. Ou seja, toda matéria é má. O que vale mesmo é o espírito, aquilo que não é material. E se a matéria é má, você tem que fugir, você tem que se abster de determinados alimentos para não contaminar o seu espírito. Você deve se abster do casamento para não contaminar o seu espírito. Ou seja, para você ter um contato mais especial com Deus, receber um contato mais direto com Deus, você tem que se abster de determinados alimentos que não são considerados puros diante de Deus, ou até mesmo de casar. Olha o estrago que esses falsos mestres estavam fazendo dentro da igreja. Porque aos casados da igreja, separa todo mundo. Separa, porque o ideal mesmo é o celibato. O ideal não é casar. Por quê? Porque quando casa, há uma união de corpos, há uma intimidade sexual. E o sexo, no pensamento deles, era algo impuro, que contaminava a alma, contaminava o espírito. Então você tem que se abster. Casados, separam todos. Vivam uma vida de celibato. Olha o estrago, olha a perturbação. Porque diz que muitos seguiram isso. Muitos seguiram a doutrina dos falsos mestres. Irmãos, cuidado com o ascetismo, irmãos. Porque o ascetismo, ele não está, irmãos, só apenas nas seitas heréticas. Tem muitos crentes que foram contaminados por doutrinas ascetistas. A seta vem de subir. Alguém que quer um elevado grau de intimidade com Deus através de alguns ritos, de abster de algumas coisas que são consideradas más, para ter um contato com Deus. Muito cuidado com isso, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos crentes, irmãos, que tem ainda o sexo, a intimidade dentro do casamento como algo impuro. Inconscientemente ele foi contaminado. Eu conheço alguém que diz assim, olha, na intimidade de um casal, Deus vira as costas. Não, irmãos. Foi Deus que criou. O povo que mais tinha que desfrutar da intimidade sexual eram os crentes, eram os casais. É um presente de Deus para os casais. Ô, Thales, que isso, Thales? Porque hoje, irmão, pode falar sobre tudo, né? Mas se falar sobre sexo, aí, não, misericórdia, Thales. Quase faz o sinal da cruz. Como é que você pode fazer isso, falar isso na frente da igreja, Thales? Irmãos, está aqui, ó. Não são palavras minhas, não. Eles estavam proibindo o casamento por causa do prazer sexual. Porque para eles é algo impuro, é algo sujo. Então está aqui no sermão, está no texto. Está no texto. Não vão comer determinado alimento, não. Que esse determinado alimento, Deus não agrada. Temos que seguir uma dieta rigorosa com alguns animais puros e impuros, para nós nos tornarmos mais aceitos diante de Deus. Cuidado, irmãos. Heresia, perversão da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eles proíbem o casamento, os falsos mestres, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ou seja, o casamento e os alimentos devem ser recebidos com ação de graças, dando glórias a Deus. É um presente de Deus para nós. Tem problemas dentro de casa, irmãos, que é só uma intervenção divina. É só através de jejum e oração, concordo. Mas tem problemas que muitos casais enfrentam, que são simples de resolver. É um pedido de perdão. Me perdoa, amor, por ter feito isso. Eu não deveria falar assim. É ser mais carinhoso com a esposa. É dar mais atenção à esposa. Talvez está orando a Deus, Senhor, renova o meu casamento, abençoa o meu casamento. Meu irmão, você é um agente sábio. Foi alcançado pela graça de Deus. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Tem coisas que nós conseguimos resolver. Não precisa de um milagre extraordinário, não. Precisa de um abraço, irmãos. Um abraço. Um beijo na esposa. Um elogio. Então, muito cuidado, irmãos, com ascetismo. Muito cuidado. Parece algo inofensivo. Mas aqui é condenado porque para eles tem uma conotação religiosa. Ou seja, você será aceito por Deus se você fizer isso. Ao mesmo tempo que eles estavam sendo gnósticos, estavam sendo judaizantes. Porque eles estavam acrescentando normas à salvação pela graça de Deus. E tem judaizantes dentro da igreja também, em muitos lugares. Quando eu falo assim, ó, salvação é pela graça, mas a prática de alguma coisa, é judaizante. Perverteu o evangelho. Salvação é pela graça. 50% Jesus fez na cruz, 50% é com você, é você que fez. É judaizante. Paulo combateu isso. Ele chama os judaizantes e os falsos mestres, irmãos, lá em Filipenses, de cães, inimigos da cruz de Cristo. Esse é o nome que o apóstolo Paulo dá aos judaizantes, aos falsos mestres judaizantes. Por quê, irmãos? Porque acrescentar, irmãos, adicionar alguma coisa à nossa salvação como mérito, irmãos, isso é heresia. Salvação é completamente pela graça. Mas o que você está falando então? Você está dizendo que a salvação, eu não preciso praticar boas obras? Não é isso que eu estou dizendo.
estou corrigindo um pensamento distorcido que muitos crentes têm, quando eles dizem, eu sou salvo pela graça de Deus, mais isso. Não. Esse mais isso que você pratica é fruto da sua salvação. É porque a graça te alcançou, por isso você anda em boas obras. Mas ela não foi suficiente para te salvar no início da sua salvação. O Espírito Santo te regenerou sozinho. Ele te deu os dons da fé, do arrependimento. Então, muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque na igreja lá também, existe aqueles que dizem assim, a salvação é pela graça. Eu sei que o apóstolo Paulo está ensinando que a salvação é pela graça. Mas vocês também precisam ser circuncidados e guardarem alguns ritos lá da lei cerimonial de Moisés para você ser aceito diante de Deus. Judaizantes. Ou seja, salvação é pela graça mais a prática de alguma obra. Irmãos, judaizantes. As boas obras são frutos. Frutos de um salvo, de uma vida que foi alcançada pela graça de Deus. E não um pré-requisito para ser salvo diante de Deus. Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Então, muito cuidado, irmãos, com o ascetismo. Cuidado com isso. Isso é uma perversão da palavra de Deus. E os ascetistas estão aí. Eles estão aí. Eles são sectários. Eles colocam normas pesadas em cima das pessoas, na qual nem eles conseguem carregar. São mentirosos. São falsos. São insensíveis quanto à verdade do Evangelho. São insensíveis. E, infelizmente, muitos crentes, às vezes, foram contaminados por essa doutrina cetista. Aqui, irmãos, nós podemos observar a origem aqui do celibato da Igreja Católica Romana. Onde um líder ele não pode se casar, porque assim ele será mais aceito diante de Deus, naquela posição que ele está. Aqui nós podemos ver algumas seitas também que proíbem determinados tipos de alimentos, dizendo que desagradam a Deus. Não, irmãos. Pela oração, tudo é santificado. Mas preste atenção aqui para você não cair num erro. Não é tudo que é santificado, não. É tudo que foi criado por Deus. Deus não santifica adultério, casais de namorado tendo relações sexuais. Deus não santifica isso, não. A santificação aqui é daquilo que Deus criou. E o exemplo que ele dá é alimentos, que foi Deus que criou, e o casamento, que foi Deus que criou. Como o pecado é uma perversão da verdade de Deus, da palavra de Deus, como a heresia é uma perversão da palavra de Deus, Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento, mas Deus não criou a fornicação e nem o adultério. Isso é uma perversão da ordem que Deus criou. Deus criou a comida, mas não criou a glutonaria. Muito cuidado. Não, senhor, está vendo? Aí os casais de namorados mal intencionados, né? Você olha, o pregador lá está ensinando que tudo é santificado mesmo. Podemos ir para a cama à vontade, porque o pregador lá, tá, ele falou que é santificado aí. Então podemos, não. É santificado aquilo que Deus criou e tem que ser recebido com ações de graça. Foi para nós, irmãos. É uma maravilha divina de Deus, receber o selo da aprovação de Deus para nós. Para nós. Então muito cuidado. Muito cuidado com os falsos mestres. Eles precisam ser confrontados. Mas qual é a forma, Thales, que nós temos que confrontar e qual é a forma que nós temos que lidar com os falsos mestres? Está no versículo 16, irmãos, para nós encerrarmos aqui. Na verdade, versículo 13. Até a minha chegada, Paulo falando a Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Como combater uma falsa doutrina? Pregando a verdadeira doutrina. Como combater os falsos mestres e poupar o rebanho de Deus? Pregando a sã doutrina. Leitura, exortando a igreja e ensinando a igreja. É assim que nós combatemos aos falsos mestres. Irmãos, vamos orar a Deus nesse momento. Graças a Deus pela palavra dele que foi exposta, foi explicada aqui. Nós possamos meditar no decorrer da semana, aumentar o nosso contato com Deus, nosso contato com a palavra de Deus, nosso contato com o Espírito Santo de Deus, aquele que nos auxilia nas nossas orações, aquele que intercede por nós, quando nós não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo diz, né, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos ter o contato com ele. Nossa fé será fortalecida através desse contato. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te dou, ó Pai, pela exposição da palavra do Senhor, pela explicação da palavra do Senhor. Obrigado pela sã doutrina, Senhor. Ó Deus, que nós possamos guardar a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, ó Pai. Os falsos mestres estão aí, e é muito provável que nós conhecemos pessoas que são, ó Deus, presas, cativas dos ensinamentos desses falsos mestres. Mas nós rogamos ao Senhor, para que o Senhor nos use como instrumento, ó Deus, na proclamação do verdadeiro evangelho, da sã doutrina,
que nós possamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos e assim, ó Deus, livrar aqueles que estão sendo aprisionados pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos dos dias de hoje, ó Pai. Ó Deus, despede a tua igreja em paz, Senhor, debaixo da tua proteção, da tua misericórdia, do teu amor. Os jovens, ó Deus, que possam ter um contato maior com o Senhor durante a semana, orando ao Senhor, preocupando com os devocionais e observando os efeitos da santificação na vida deles, quando eles entregarem sem reservas ao Espírito Santo de Deus, através dos seus devocionais, ó Deus. Livra-nos, Senhor, da influência do ascetismo, ó Deus, da influência dos judaizantes, que achar, meu Deus, que nós possamos acrescentar alguma coisa ao mérito da nossa salvação, sendo que os méritos são completamente do Senhor. É através dele que somos salvos, ó Pai. Ó Deus eterno, obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar alguns avisos.